Hoje o entrevistado é o candidato Adolfo Oliveira, do PSOL. Bom dia, candidato. Bom dia, Priscila. Candidato, seu tempo começa a partir de agora. É a primeira vez que o senhor disputa uma eleição e logo para o cargo mais alto do Poder Executivo, o governo do Estado. O senhor é professor de nível superior, sempre envolvido com o sindicalismo. Como garantir ao eleitor que o senhor tem competência para a gestão pública? Bom dia para você, Priscila. Pedir licença para entrar na casa dos milhares de paraenses que nesse momento assistem a nossa entrevista aqui na TV Liberal. É importante me apresentar, então, eu sou o Adolfo Oliveira, justamente porque muitas pessoas, como você está falando, não me conhecem ainda. É importante falar que a minha experiência vem de muitos anos na luta política. Sou professor, me formei educador, hoje atuo na Universidade Federal do Pará, mas eu acho que é importante a gente poder lembrar o que faz um bom candidato. Um bom candidato, a gente tem opções de pessoas que passaram 15 anos, 20 anos mantendo cargos eletivos e, infelizmente, não conseguiram resolver os problemas da nossa população. Sou uma pessoa que começa sua militância política desde a juventude, lutando por educação, depois lutando por reforma agrária, depois lutando por direitos. E a luta pela educação sempre me colocou nesse grande desafio. O grande desafio é o seguinte: a gente precisa de gente que cuide das pessoas no estado do Pará, sobretudo num estado que tem uma população tão pobre e que precisa tanto de políticas públicas. Hoje fez 9 dias que 22 pessoas morreram no Marajó. Morreram por quê? Por falta de políticas públicas. É disso que a gente está falando, é dessa realidade que a gente precisa mudar. É um estado que hoje tem uma população que está passando fome e uma quantidade grande de crianças e adolescentes fora da escola que a gente está tratando. Então, a minha experiência foi de quem sempre lutou por isso e que agora disputa o governo do estado para tentar implementar as políticas públicas que vão mudar esse estado. Vamos seguir, então, falando sobre o saneamento básico, que afeta, a falta dele afeta a população aqui na capital, também no interior do estado, e é uma área que precisa de muitos investimentos, urgentes inclusive. São 4 milhões de pessoas sem o acesso ao sistema de rede de água. Se eleito, como o senhor pretende mudar esta realidade? Bom, primeiro é importante essa temática porque o Pará, se você pega as piores cidades em nível de saneamento do Brasil, o Pará vai estar ali com 5, 6 cidades dentro desse índice. A gente precisa chegar até a década de 2030 com 100% das casas sendo atendidas por sistema de água e 90% sendo atendidas pelo sistema de esgoto sanitário. Infelizmente, o investimento ele tem que ser de grande monta e tem que ser agora. Ao lado do Lula, eu vou conseguir ampliar esse tratamento de água, ampliar o tratamento de esgoto, levar água para a casa das pessoas e pensar também a macrodrenagem das nossas cidades. Em Belém, a gente tem um exemplo de ter 9 bacias hidrográficas, infelizmente nem todas são saneadas, nem todas passaram por macrodrenagem. O que acontece? O que acontece é que o esgoto ele é jogado a céu aberto, contamina os nossos rios e acaba trazendo grandes problemas de saúde para a nossa população. Então, a macrodrenagem das principais cidades a gente precisa fazer. Mas a gente precisa tratar esse esgoto que sai da casa das pessoas para que eles não voltem para os rios e muitas vezes as pessoas voltem a consumir essa água poluída pelo próprio esgoto dessas casas. Levar água tratada e levar saneamento para todas as cidades é um compromisso, mas para isso o investimento tem que ser de grande monta, inclusive gerando emprego, gerando oportunidades, diminuindo o gasto com saúde, porque se a gente investe agora em saneamento, a gente vai diminuir significativamente o gasto que a gente vai ter com saúde daqui a pouco. E de quanto seria esse investimento? O senhor já saberia de onde tiraria para investir no saneamento básico? Olha, a gente está falando de um estado que tem 5 ou 6 cidades dentro dos piores índices nacionais, incluindo a capital e as cidades da região metropolitana. O governo do estado está fazendo agora 300 quilômetros de água para levar para a casa das pessoas. Isso é muito pouco, perto do grande desafio que a gente tem. Obviamente, a gente não tem condições de cumprir isso só com o orçamento do estado. Todo investimento grande que a gente tem no estado do Pará, como a nossa arrecadação é baixa para a quantidade de problemas que nós temos, a gente tem que fazer em parceria com o governo federal e buscando financiamento, inclusive internacional, a partir do Banco Interamericano de Desenvolvimento. O meu compromisso é buscar esse financiamento, porque quem diz que vai fazer sozinho não está falando a verdade. Candidato, agora nós vamos à pergunta da TV Tapajós, feita pela jornalista Débora Rodrigues. Oi, candidato, falando aqui do oeste do Pará, aqui na nossa região ainda existe um grande desejo da população pela emancipação política com a criação do estado do Tapajós, a criação de novos municípios. Qual é a sua opinião sobre este assunto e o que os moradores do oeste paraense podem esperar do senhor caso seja eleito governador do Pará?
Bom, primeiro mandar um grande abraço para o oeste do Pará. Ontem começou uma das manifestações culturais mais importantes desse estado, que é o Sairé. Infelizmente, muitas pessoas ainda não conhecem, infelizmente não está na TV pública no estado do Pará para que as pessoas possam conhecer. E toda essa diversidade cultural, essa diversidade do Pará, eu acho que ela precisa ser expressa e precisa ser acompanhada. É a falta, Priscila, desse acompanhamento, desse cuidado com a nossa população que faz com que as políticas públicas não cheguem e que gerem um desejo legítimo de separação do Estado. O meu compromisso como governador do Pará é fazer com que as políticas públicas cheguem a todo o Estado do Pará. É a partir do planejamento territorial participativo, atendendo às demandas locais, pensando a integração desse Estado e construção de políticas que valorizem toda a diversidade que a gente tem nesse estado, que é um estado muito diverso culturalmente, muito diverso socialmente, que a gente vai conseguir superar esse desejo. O meu desejo é que o Pará siga forte e unido, mas para isso a gente precisa fazer com que todas as pessoas se sintam à vontade, se sintam acolhidas pelas políticas públicas no estado do Pará. Se a gente não fizer isso, se não mudar essa forma de gerenciar, obviamente vai surgir muito interesse de tentar construir uma alternativa diferente, criar novos estados. E isso a gente tem que reconhecer que é uma falência das classes políticas que vieram antes e por isso gera um desejo legítimo na população. Candidato, o senhor é professor, conhece bem os índices da educação aqui do Estado. Entre eles está o abandono escolar entre jovens de 16 e 17 anos. O Pará tem um nível mais elevado. Como transformar a educação e também chegar em jovens, adolescentes nessa faixa etária? Bom, Priscila, a nossa candidatura, ela existe porque a gente quer fazer uma revolução no estado do Pará. A nossa revolução é uma revolução que faz com que daqui a pouco, na hora do almoço, essas 30 milhões de pessoas que vão passar fome no Brasil, nenhuma esteja no nosso estado. Essa revolução que a gente quer fazer é com que essas 2 milhões de pessoas que estão fora da escola hoje no Brasil, nenhuma esteja no nosso estado. A gente quer erradicar o analfabetismo. Eu quero ser o governador que ao lado dos prefeitos e ao lado do presidente Lula vai decretar o Pará como território livre do analfabetismo, porque 700 mil pessoas no Pará hoje não sabem ler e escrever. E o que você está falando é um dado muito importante, sobretudo porque, Priscila, se você for pegar nesses 2 anos depois da pandemia, a quantidade de pessoas que saíram da escola, quase 50% saíram porque precisavam trabalhar. Então a gente está falando de pessoas que saem da escola porque precisam se manter, porque a família não tem condições de garantir a sobrevivência e para isso a mão de obra dessa pessoa faz diferença na renda familiar. A gente está falando, Priscila, de um estado em que quase 7 mil escolas foram fechadas só no campo nos últimos 20 anos. Se a gente for pensar as escolas que foram fechadas, nas cidades a gente está falando de 1.500 escolas que foram fechadas. E isso significa um prejuízo para todos nós, é um prejuízo para toda a sociedade. Cada criança que termina seu ciclo de escolarização, Priscila, é uma vitória de toda a sociedade. E por isso eu vou apostar tudo para fazer com que essas pessoas terminem seu ciclo. É essa política que a gente quer revolucionar. Para isso, investimento na educação infantil, para que as mães possam trabalhar e para que essa criança seja acolhida desde a primeira infância. É fortalecimento do ensino fundamental, que é de responsabilidade dos municípios, mas no Pará hoje, das 27 unidades da federação, a nossa posição é a 24ª. Isso é uma tragédia. Significa universalizar o acesso ao ensino médio, inclusive com escola em tempo integral, com bolsa para fazer com que essa criança e esse adolescente que poderia estar saindo da escola por vulnerabilidade social possam continuar estudando, fortalecendo inclusive a merenda escolar, que hoje, infelizmente, uma escola gasta 36 centavos por aluno para garantir a merenda, e muitas vezes essa é a única refeição que essa criança vai ter. Mas para isso a gente precisa também de uma educação tecnológica e técnica para dar oportunidade para esse jovem que vê na educação a única alternativa de mudar de vida. Candidato, estamos chegando já aos 9 minutos, eu gostaria já que o senhor começasse suas considerações finais até os 10. Certo, Priscila. Então, primeiro te agradecer a oportunidade, agradecer aos nossos as pessoas que estão acompanhando esse debate, agradecer a oportunidade de estar entrando na casa das pessoas, desejar que todos tenham um ótimo dia, uma ótima semana e, sobretudo, que as pessoas continuem esperançando. Muitas pessoas não me conheciam e me perguntavam por que eu aceitei esse desafio, Priscila, de ser candidato ao governo do Estado. E eu aceitei esse desafio porque daqui a pouco milhares de pessoas não vão ter que comer no estado do Pará. A vida para elas é um desafio cotidiano. E se o desafio dessas pessoas é cotidiano e se elas continuam lutando e continuam tendo esperança no futuro, significa dizer que na política a gente tem que dar esperança para as pessoas também. Eu sou
aquele que quer fazer reforma agrária no estado do Pará, que quer combater a extrema pobreza, que quer investir na educação, que quer que todas as crianças nossas terminem essa revolução que é estudar e mudar de vida. Eu sou aquele que vai combater a violência no campo e produzir alimentos saudáveis com os movimentos sociais, apostando na agroecologia. Eu sou aquele que traz a esperança de que o Pará pode ser diferente e por isso convido todos para participar conosco. Muito obrigada, candidato. Seu tempo acabou. Boa sorte.